Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é William Martião, sou professor na área de História. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Revolução Francesa. Falaremos sobre as causas que levaram a eclodir a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que é muito importante para o mundo ocidental. Nós temos influência da Revolução Francesa no nosso ensino, o ensino gratuito vai surgir após a Revolução Francesa. Temos também a revolta da Balaiada, que acontece na Bahia, temos também a Inconfidência e temos várias outras características que fazem parte da nossa política e que fazem parte da nossa cultura, como, por exemplo, também o positivismo da bandeira nacional, ordem e progresso, ele vai nascer, ser influenciado pela cultura francesa. Mas antes de continuar essa aula, eu gostaria de fazer uma referência de dois livros muito importantes que talvez você tenha interesse em se aprofundar, que é um livro do Georges Lefebvre, que chama 1789, O Surgimento da Revolução Francesa. Outro livro, do Michel Foucault, vai falar sobre a Revolução Francesa explicada à minha neta. São livros maravilhosos, uma leitura muito fácil e que para você que tem interesse nesse tema, vale a pena adquirir. Mas vamos lá, o que significa revolução, professor? Revolução, eu gostaria que você fizesse um exercício imaginário nesse momento. Você está vendo aí um prédio desabando, então nós vamos tentar fazer esse exercício imaginário para que você tenha uma compreensão melhor desse termo chamado revolução. Você pode observar que o prédio está caindo. Vamos imaginar que esse prédio é uma sociedade. A base dessa sociedade é constituída pelas classes inferiores. Os que estão acima, nos andares de cima, seriam as classes superiores. Uma revolução acontece quando as classes que se veem prejudicadas, que se veem um ambiente o qual eles não se sentem dignos nem respeitados, eles se insurgem e então tentam estabelecer outro tipo de sociedade. É isso que vai acontecer na França, mas a classe que vai se insurgir se chama burguesia. Burguesia, que são comerciantes, que vão crescendo, adquirindo capital a partir do século XIII. E quando chega nesse período do século XVIII, eles são comerciantes, alguns poderosos, muitos ricos, e outros pequenos comerciantes. Então, o que vai acontecer? Acontece que essa classe burguesa, ela vai se insurgir, ou seja, vai se levantar contra o Estado chamado Estado absolutista. Nós estamos vivendo na França um período onde o rei governa, e esse rei está sobre uma forma de governo que é o governo monárquico absolutista. Você pode ver aí na imagem, temos aí um GIF, das duas classes lutando. Então temos abaixo aí o Estado absolutista, governado pelo rei, pela igreja e pela nobreza. E a classe burguesa, junta com camponeses e outros que viviam ali na zona urbana da França, vão se insurgir porque eles se sentem preteridos, se sentem desconsiderados. Como era a França antes da Revolução, professor? Então, nós vamos falar um pouquinho dessa França antes da Revolução, a organização social da França pré-revolucionária. Então, nós vemos aí, a forma de governo era uma monarquia absolutista. O que isso significa, professor? Significa que o rei, ele tem todo o poder. Ele tem o poder para delegar as leis, para arbitrar. E outra característica dessa organização social é a desigualdade. A França vivia nesse momento uma profunda desigualdade social. A nobreza e o clero, que é a igreja, os bispos, eles viviam no bem bom, viviam no luxo, festando e good vibe e essas coisas, mas o povo vivia na pobreza e só pagando imposto. Ninguém aguenta pagar tanto imposto e viver na dificuldade. Então, o que acontece? Esse povo vai começar a se revoltar, a se insurgir contra essa forma de governo, que é a monarquia absolutista.
Vamos ver um pouco então sobre a França pré-revolucionária, como era essa organização social. A França tinha uma forma de governo chamado monarquia absolutista, ou seja, todo o poder político e legal concentrado na mão do rei. Falando de forma simples, é o rei que manda nesse Estado, ou seja, o Estado é ele. A segunda característica dessa organização social é a sua estrutura profundamente desigual. Enquanto a nobreza e o clero viviam no bem bom, no luxo, a burguesia e os mais pobres, os campesinos ou os trabalhadores ali de pequenas fábricas da França, viviam na pobreza e chegavam até a passar fome. A terceira característica dessa organização social é que ela é uma sociedade estamental, ou seja, ela é uma sociedade de estamentos, de camadas. Isso significa que a camada de baixo, ela não tem acesso à camada de cima, e a camada de cima também não tem acesso à camada que está mais acima, porque aqui são 3 camadas. Nós temos que lembrar que na França são 3 estados. Como assim, professor? 3 estados. A sociedade francesa, nós podemos dividi-la em 3 estados, em 3 ordens. O primeiro estado, que fica logo na ponta da pirâmide, que você está vendo aí no slide, é o clero. O clero é constituído basicamente por 100 mil pessoas na França. O segundo estado, que também você está enxergando aí, é a nobreza. A nobreza constituída por 400 mil pessoas. E o terceiro, na base da pirâmide, chamado de terceiro estado. Olha só a quantidade de pessoas que compõem o terceiro estado. Basicamente, 22 milhões e meio de pessoas. Esse terceiro estado, ele é constituído por alguns grupos de pessoas, como, por exemplo, a burguesia, os camponeses e os sans-culottes. Sans-culottes é uma denominação que significa aqueles que não possuem calça, os sem calça, né? Mas nós vamos ver e vou explicar isso para vocês, o porquê dessa denominação. Então, o terceiro estado representava a maior parte da população e arcava com todo o pagamento de imposto. Então, você vê a outra imagem aí da sociedade francesa, você vê que o clero, que está de roupa vermelha, você vai ver ali o segundo estado, a nobreza, né, de azul, e também ali o terceiro estado, nós temos aí só uma representação que é da burguesia. Então você vai ver que o nobre está com uma espécie de um meião branco sob a sua calça, e isso é chamado de culotte. Então, os sans-culottes são trabalhadores urbanos que não possuíam esse tipo de vestimenta. Então, eles eram desconsiderados, era chamado de sans-culottes, ou seja, os sem calças, como se estivesse tirando sarro, desdenhando eles, porque eles não possuíam as vestimentas que a nobreza possuía. Então, alguns fatores, pessoal, que motivaram a Revolução Francesa. O primeiro fator que levou à Revolução Francesa será, então, a crise econômica da sociedade, né? A finança do Estado estava prejudicada. Por quê, professor? Porque a França, no século XVIII, a partir de 1756, 1763, ela gerou muitas dívidas com a Inglaterra, porque ela perdeu a Batalha dos 7 Anos. A França entrou numa guerra com a Inglaterra e perdeu essa batalha. Quando um país perde uma batalha numa guerra, ela tem que indenizar, esse país tem que indenizar o país vencedor. Então a França saiu derrotada dessa guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, e por isso ela teve que indenizar a Inglaterra. Outro fator é que a França apoiou a Guerra da Independência dos Estados Unidos. A França enviou soldados, enviando soldados, precisa enviar armamento, precisa enviar toda uma logística, e isso também gera gastos. Isso levou a um aprofundamento da dívida que já vinha da Guerra dos 7 Anos. E a terceira característica dentro dessa crise financeira será o Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes,
que é muito luxuoso e teve gastos na sua construção ao longo de 3 reinados, desde Luís XIV. E, chegando ao Luís XVI, ainda se mantém esses gastos. E a nobreza vivia no Palácio de Versalhes, pessoas que trabalhavam na administração do palácio. Então, a nobreza gastava muito com o palácio e era uma coisa chique, esplendorosa, que você pode depois verificar nesse filme, o qual eu indiquei, chamado Maria Antonieta. Outro fator que vai levar a crise francesa e servirá como motivador da Revolução será o fator climático. Nesse período, a França já endividada, a França já passando por crise, o qual as pessoas com fome se revoltavam, é outro fator, e aí é um fenômeno natural, que será o fator climático. Esse fator climático gerará uma péssima colheita na França. Lembrando que a França, a base da sua alimentação é o trigo. E o trigo que produz o pão, então vai encarecer muito, as pessoas não vão ter condições de comprar. Ao ponto que era preciso o salário do mês todo para que você viesse a comprar um pão. Olha o tamanho da dificuldade de se alimentar. Então, as pessoas começam a passar fome, e eu não sei se você sabe, mas pessoas com fome, elas ficam muito revoltadas, não é? Há pessoas que, com fome, elas ficam bravas, e eu acredito que você sabe do que eu estou falando nesse momento. Então, nós temos aí uma imagem de uma menininha, né, engolindo o macarrão, porque ela está com fome, apenas para representar para você que a fome é um motivador de revolta. Então, voltando, dizendo para você, fatores que levaram à Revolução, a crise financeira e agora também essa crise climática que vai provocar revolta, porque o povo fica sem comer e também, no caso, precisa de apoio do rei e o rei, então, não dá esse apoio que a população tanto necessita. Terceiro fator é a exploração sobre o povo. A nobreza vivia no luxo, assim como o clero, e para manter esse luxo, para arcar com as dívidas que a França vinha passando, quem que deveria pagar? Lógico, jogava sobre as costas do povo, ou seja, o povo, que é o terceiro estado, esse terceiro estado constituído pela burguesia, pelos camponeses, pelos sans-culottes, como eu já falei, e você viu lá no slide anterior. Então, só que a nobreza, ela não queria ceder, vivia no luxo e ainda gastava com as tropas na Guerra da Independência nos Estados Unidos e pouco ligava para os pobres, para aqueles que passavam necessidade. E esse povo, então, vai começar a se revoltar. Então, esse terceiro fator é o fator que o povo se sente explorado. Você vai ver aí na imagem, essa imagem representa ali a nobreza, o clero, sobre as costas do povo. E o povo já dizendo que não aguentava mais. Então, pessoal, o quarto fator será um fator cultural, chamado iluminismo. O iluminismo é um movimento filosófico da burguesia que se inicia no século XVII para o século XVIII. E o iluminismo é uma forma de pensar o mundo, assim como a filosofia é uma forma de pensar o mundo. Então, o iluminismo como forma de pensar o mundo, e o qual a burguesia adotou para si, esse iluminismo combatia características fundamentais da sociedade da França pré-revolucionária. Então, o iluminismo combatia o absolutismo monárquico, a forma de governo monárquico absolutista, o qual o rei tem todo o poder e esse rei mantém o privilégio da burguesia, esse rei mantém o privilégio da aristocracia, da nobreza, enquanto a burguesia e os camponeses passam necessidade. Então, a burguesia vai se revoltar e, com o pensamento iluminista, vai combater esse tipo de forma de governo.
Outra característica desse fator, o qual o iluminismo combatia, era o mercantilismo. O mercantilismo significa a intervenção do rei sobre a economia do Estado. Significa que a burguesia não podia ter relação com total liberdade, porque o rei interferia nessa economia. Então isso deixava a burguesia muito revoltada. Terceira característica desse quarto fator é a autonomia intelectual. Então, a burguesia, assumindo o iluminismo, defendia o individualismo, defendia o racionalismo, defendia o desenvolvimento científico, coisa que a igreja tinha certa resistência, ou seja, o segundo estado ele tinha resistência à liberdade de pensamento e ao desenvolvimento científico. Então, a situação de exploração do terceiro estado, mas também a crise econômica o qual a França vinha passando, mas as ideias iluministas vão levar a eclodir o que chamamos de Revolução Francesa. E essa revolução ela vai se dar num processo de 10 anos. E assim nós terminamos essa parte, mas continuaremos então falando sobre o processo revolucionário na outra aula. Muito obrigado e até mais.